Olá, queridos, juntos estamos aqui na quarta semana, né, de Filipenses. Tenho certeza que você está gostando dessa série. Nós saímos de João, agora viemos para Filipenses no mês de outubro, né? E está sendo muito especial. Então, o tema de hoje é a alegria e o sofrimento, né? Nosso tema aqui deste capítulo. E é muito legal a gente participar junto de uma célula. Com certeza, a célula é uma razão de você agradecer a Deus, porque você tem pessoas que caminham com você, pessoas que oram com você, pessoas que escutam o seu coração, que podem te dar uma palavra, que podem te sustentar em amor, em graça. Isso tudo é motivo de gratidão, é ou não é? Então, tem tudo a ver com o nosso capítulo de hoje. Mas vamos lá. Então, vamos começar com uma dinâmica pensando assim. Qual foi a melhor coisa que aconteceu a você nessa semana? Pensa na sua semana, pensa em tudo que você viveu nela e retira aí pelo menos uma ou duas coisas que foram bem legais, coisas que você pode agradecer a Deus. Se você não tem nada para agradecer, pelo menos da sua célula você tem, né? Então, eu acabei de dar um exemplo. Um exemplo é você agradecer da sua célula, agradecer a Deus pelo seu líder, agradecer a Deus pelas pessoas que te acolheram, que andam com você, que podem abençoar a sua vida, né? Pelo menos é um tema de gratidão. E aí eu queria que você compartilhasse isso com a sua célula. O que é que você tem para agradecer a Deus? Se você está sozinho assistindo esse vídeo, você pode escrever isso, você pode relacionar as coisas que você tem para agradecer a Deus e você pode orar logo em seguida, que é isso que a gente vai fazer juntos na nossa dinâmica. Depois de compartilhar, eu gostaria muito que você fizesse uma oração de gratidão. Uma oração onde você diz, Senhor, muito obrigada. Obrigada pela vida do meu marido, pela vida da minha esposa, pela vida dos meus filhos. Obrigada pelo meu trabalho. Obrigada porque eu ainda não tenho trabalho, mas eu sei que o Senhor vai preparar esse trabalho para mim. Por isso eu te agradeço pela fé. Né? Obrigada pela minha saúde. Obrigada por aquilo que eu estou passando. Que Deus levante em nós um espírito de gratidão. Nós já compartilhamos que Paulo escreve essa carta de uma prisão, mas o coração dele é um coração de alegria e é um coração de gratidão. Quando nós aprendemos a agradecer, então o nosso coração se torna um coração alegre. Lembre-se disso. Participa aí, então da sua dinâmica e daqui a pouquinho a gente volta com o nosso estudo. O nosso texto de hoje está em Filipenses capítulo 4, né, e eu quero convidar você a fazer toda a leitura com antecedência antes da gente começar aqui. Então, quando você estiver, né, lá na sua casa assistindo esse vídeo, dá uma paradinha, leia todo o capítulo 4 para que você possa acompanhar e participar conosco. Você que está na sua célula também deve fazer isso, então você, líder, manda um aviso para todo mundo, lê com antecedência o capítulo 4, e é um capítulo muito interessante porque ele é muito pessoal. A gente pode conhecer Paulo ali um pouquinho mais, né? Porque ele está sendo bem verdadeiro, bem pessoal, mostrando um lado, né, bem legal, né? Então é bem interessante esse capítulo 4. Então, importante que você faça a leitura, que todo mundo participe tendo a leitura com antecedência. Vamos ver os aspectos mais importantes, vamos destacar alguns pontos aqui desse capítulo. Olha só, no versículo 2 a 3, a gente tem uma chamada de Paulo, não é interessante? E olha só o que diz, vamos lá. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Que interessante. Aqui, nesse pequeno pedacinho aqui, né? Paulo está rogando ao leal companheiro de julgo. A palavra julgo, na verdade, aqui é a palavra sínzigo. E podia ser o nome de uma pessoa. Então, provavelmente era o nome de uma pessoa a quem ele estava pedindo para que o ajudasse no relacionamento entre Evódia e Sintique. O que diz isso pra gente? Parecia que eram duas mulheres, né?
que estavam vivendo em conflito dentro da igreja. Pessoas que estavam tendo dificuldade de relacionamento, pessoas que estavam talvez discordando de alguma situação, que estavam tendo problemas para concordar, para chegar num denominador comum, né? Talvez uma queria uma coisa, talvez outra queria outra coisa, talvez a igreja era na casa de uma delas, não sei, né? Então, há toda uma situação acontecendo de conflito entre as duas. E ele pede ajuda a esses irmãos que, na verdade, trabalhem o relacionamento das duas. Quem nunca viveu uma situação de conflito com alguém, né, muito próximo de você? Coisas que talvez a pessoa faz que você talvez não faria, que talvez você pensa, puxa, isso está errado, a maneira como ela educa os filhos, a maneira como ela responde, ou como ela foi criada, ou como ela está fazendo, ou como ela está decidindo. Quem nunca teve problemas de relacionamento, né? Então aqui fica uma questão importante. Existem e sempre existirão, né, pessoas diferentes de nós, relacionamentos conflituosos. Como é que você lida com pessoas que pensam diferente de você? Compartilha lá na sua célula. Agora, no próximo aspecto, a gente vai entrar numa questão importante aqui, que é o tema da nossa lição, que é a alegria do Senhor. Então, a gente vê isso no versículo 4 e versículo 5. Quero compartilhar aqui com você. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Então, o que Paulo está dizendo? Eu preciso encontrar em Deus uma alegria. Ele está exortando todo mundo, você precisa se alegrar, você precisa se alegrar no Senhor. Por isso que a gente começou com gratidão, porque um coração grato traz alegria ao nosso coração. É muito interessante, o primeiro passo para um coração cheio de alegria é um coração que reconhece o que tem, que reconhece o que recebeu de Deus, mesmo que sejam coisas difíceis, né? Então, isso é bem interessante. Então, em meio às tribulações, Paulo, nessa carta em especial, enfatiza muito a alegria. A alegria é um dos temas principais dessa carta. Por quê? Porque a alegria não depende das circunstâncias, mas depende de um coração que encontra em Deus o descanso. Então, mesmo ele vivendo uma situação tão difícil, mesmo ele vivendo na prisão naqueles dias, ele encontrou em Deus a alegria do Senhor, né? Então, em que área da sua vida você precisa da alegria do Senhor? Que área você está vivendo e que muitas vezes você está reclamando, você está murmurando, ou você simplesmente está muito triste, está permitindo que uma tristeza inunde o seu coração? Então, o que é que você está vivendo que você tem lutado para trazer a alegria de Deus naquela situação? O próximo aspecto está no versículo 6 e versículo 7. E eu coloquei aqui a oração anti-estresse. Olha só, vamos ler lá. Não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graça apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E eu chamei essa aqui a oração anti-estresse porque é a oração que vai nos livrar da ansiedade, né? É a oração que vai nos tirar deste lugar de ter a preocupação na nossa mente o tempo todo, aquela preocupação que não deixa a gente dormir, aquela preocupação que vem quando você coloca a cabeça, né, no travesseiro, aquela ansiedade que não deixa você decidir corretamente, aquela situação que não sai da sua cabeça. Então, o que é que Paulo está dizendo? Não fica ansioso, mas vai para a presença de Deus em oração e começa agradecendo, começa dando ações de graça, né? Então,
Isso é algo muito importante, algo que eu e você somos desafiados por Deus a viver, porque vira e mexe a ansiedade vem no nosso coração. Um certo nível de ansiedade é natural, é normal, é a ansiedade que faz a gente tomar decisões, sair do lugar que a gente está, né, que faz a gente correr atrás diante de coisas que a gente precisa correr. Mas quando ela ultrapassa o limite, quando ela alcança, né, um lugar de preencher a nossa mente, preencher os nossos pensamentos, ela começa a ser maléfica, ela começa a fazer mal para a gente. Então, Paulo está dizendo aqui, procura esse lugar de oração. A oração tem um remédio para você, a oração tem um escape para a sua vida e Deus está te chamando para vir para a presença dele. Lembra disso, amém? Então eu queria deixar esse aspecto aqui, né, para aplicação. A gente vai voltar num aspecto, né, relacionado a esse verso aqui, mas lá na nossa aplicação, tá bom? Vamos continuar seguindo aqui em frente. Agora os versículos 8 e 9. E a gente vai falar sobre a nossa mente, guardando a nossa mente, os nossos pensamentos, né? Versículo 8 e 9. Vamos lá. Vamos fazer a leitura. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Que tremendo, né? Que tremendo, que fortes são esses versículos de Paulo aqui. Então, nossa mente é severamente atacada por diversas mensagens malignas e por tentações, por coisas que Satanás prepara para que a gente caia nisso, por coisas que sobem na nossa alma, que sobem no nosso coração, por coisas que a gente vê, por coisas que a gente ouve. Então, nossa mente é bombardeada constantemente. Então, fica aí uma pergunta para você. Dê um exemplo de algo em que devemos pensar que seja puro, amável, de boa fama, excelente, digno de louvor e que vai fazer você vencer os pensamentos malignos, vai fazer você vencer as tentações. Então, diz para mim, dê um exemplo, né, o que é que você precisa pensar, no que é que você precisa pensar para que algo que traga vitória de Deus apareça na sua mente, no seu coração. A resposta é fácil, mas queria que você compartilhasse na sua célula. Bom, vamos agora ao verso 10 e versos 14 a 18. Quero ler com você. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Daí no versículo 14. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos meus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Que interessante aqui, né? Dei uma paradinha aqui porque Paulo vai começar a falar das ofertas e das igrejas que participaram com ele, do ministério dele, né? Pois eu, estando em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, e não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo o que tenho e mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então, nesse aspecto aqui que eu falei que Paulo, né, era bem pessoal nesse último capítulo, porque ele começa a agradecer, ele começa a dizer, puxa, muito obrigada a vocês que participaram do meu ministério, vocês que semearam na minha vida, nos momentos que eu precisei, e eu aprendi, eu sei viver assim, eu consegui, né, passar por todas essas igrejas aí onde eu estive, recebi donativos de vocês, mas olha, isso é um aroma suave e agradável diante de Deus. É assim que sobe uma oferta, né? As narinas do Senhor. Então, é bem interessante, é muito legal perceber
Paulo com atitude de gratidão aos irmãos que semearam, que abençoaram, que investiram no ministério dele. Você pode fazer isso, meu amado. Você pode semear na vida de pessoas, você pode semear na casa de Deus com a sua oferta, além do seu dízimo. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que não é o dízimo, é a oferta de um coração que é grato, é a oferta de alguém que quer semear e participar. Então, a gente tem a nossa INA em Moçambique, onde a gente investe, né? Porque eles têm muita necessidade, onde nós abençoamos, onde nós semeamos, e muitas crianças ali recebendo educação, recebendo palavra, aprendendo a palavra de Deus, aprendendo a ler, escrever. Muitas necessidades ali naquela igreja. Agora eles estão construindo um aviário, eles constroem casas para os idosos, eles semeiam cestas básicas para os idosos. Então é um ministério lindo. Se você não sabe onde semear, semeie, escreva, pega lá um envelope, quer mandar para a missão, Pão da Vida, INA, né? INA, Moçambique, Liupo, escreve lá, envia, semeia na vida de pessoas que são pessoas íntegras e pessoas que têm doado a sua vida. Então, que interessante é que Paulo está agradecendo a esses irmãos que participaram com ele. Mas agora eu quero mudar um pouquinho o enfoque e deixar aqui uma pergunta para você. Vamos mudar, vamos inverter. Você já recebeu uma oferta de alguém? Ou um presente que você não esperava? Qual foi a sua sensação? Eu já recebi, né? Já tivemos situações de pessoas que chegaram e disseram, pastor, isso aqui é uma oferta especial para a sua vida, quero semear na sua vida. E o que a gente percebe é que muitas dessas pessoas que fizeram isso não eram pessoas que tinham dinheiro, eram pessoas que tinham um coração generoso. Muito além do que ter dinheiro, você precisa ter um coração generoso, que partilha, que doa, que dá de si. E eu quero dizer a você, a sensação de receber isso muitas vezes é meio constrangedor. Às vezes a gente diz, não precisa, não sei o quê. Mas sabe, quando você também não recebe, você não permite que a outra pessoa seja abençoada. Porque quando ela semeia, ela é abençoada. E a sensação é uma sensação de gratidão de pensar que Deus cuida de detalhes da nossa vida. Será que você já sentiu isso? Qual foi a sensação que você teve quando você recebeu um presente, uma oferta que você não esperava? Bom, o próximo tema importante dentro desse capítulo é o contentamento. E aí a gente vai voltar um pouquinho, porque a gente adiantou, né? Agora a gente vai voltar para o versículo 11, vamos ficar lá do versículo 11 até o versículo 13. E olha o que Paulo diz. Não estou dizendo isso porque seja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E é interessante como a gente gosta desse último versículo, né? A gente vê ele em vários lugares e muita gente dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. É verdade. Paulo estava dizendo isso, mas sabe por que Paulo estava dizendo isso? Porque ele tinha aprendido a viver no momento que ele não tinha nada e no momento que ele tinha tudo. Às vezes a gente tem muita facilidade para dizer tudo posso naquele que me fortalece, né, quando está tudo bem. Mas Paulo está dizendo que ele podia viver de todas as formas, tendo ou não tendo. Ele entendia de onde vinha a força, a capacidade, vinha do Senhor, né? Então, é bem interessante, contentamento é algo que muda a nossa perspectiva da vida, contentamento é algo que faz de nós pessoas descansadas, contentamento faz de nós pessoas que não vivem por aquilo que é apenas palha, mas vivem por aquilo que é eterno, né? Então, saber viver com muito ou com pouco é tudo pelo poder de Deus. Porque mostra, né, um coração que vive pelo sobrenatural, por aquilo que é o eterno. Então, como anda o seu contentamento? Vamos conversar sobre esse tema tão importante aqui na nossa célula. O que é esse contentamento na sua vida? Como é que você tem vivido? Será que você tem ultrapassado a linha e você tem adquirido aquilo que você não precisa? Será que o seu coração tem sido um coração grato, capaz de viver bem na fartura e na dificuldade? Como é que é o contentamento na sua vida?
E agora, pessoal, a gente está chegando ao final, né, do nosso estudo e a gente vai falar sobre recompensa. Versículo 19. Quem oferta é sempre recompensado. Vamos lá para o versículo 19. Vamos adiantar então um pouquinho e pular algumas partes. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Depois que Paulo agradeceu aos filipenses, Paulo dá essa declaração para eles. Paulo diz para eles, Deus vai suprir tudo o que vocês precisam. Vocês investiram na minha vida, vocês investiram no meu ministério e Paulo está dizendo, eu tenho certeza que Deus vai suprir tudo o que vocês precisam. Deus vai ser generoso para com vocês como vocês foram generosos para comigo, né? E isso é muito lindo. Então, nesse momento, eu queria fazer um desafio a você, célula, você que está reunido. Eu quero fazer o desafio da cesta da generosidade. Você sabe que a gente sempre começa com muita gente animada, empolgada, doando muito. Mas você sabe que a gente vai se esquecendo, que a gente vai deixando de lado e as ofertas vão caindo, vão diminuindo, diminuindo, diminuindo. Por isso a gente lançou o desafio de não só trazer na sexta-feira, mas trazer também no domingo. Então você tem essa opção. E agora, como célula, nós vamos lançar um desafio para você. Juntos, ou reunir o dinheiro, né? Ou um vai e compra por todo mundo, ou divide todo mundo na célula, traz alguma coisa para a cesta da generosidade nesse domingo, tá? Então, no próximo domingo, prepara a sua célula para isso, a gente vai fazer uma coisa prática, né? Então, combina, você vai deixar lá no INA Voluntariado, você vai deixar num lugar especial que a gente vai preparar. Gente, todo mundo pode participar. Sabe por quê? Porque um sabonete custa R$1,50, R$1,99, 2 e alguma coisa. Será que você não tem R$1,50 para participar? Eu tenho certeza que você tem. Porque se você não estiver passando muita dificuldade, eu sou a primeira a dizer a você, abra o seu coração para o seu líder de célula. Nós também queremos te ajudar, né? Talvez seja você que esteja precisando receber a cesta. Então, não fica acanhado, abre o seu coração. Mas se você tem R$1,50 para abençoar a cesta da generosidade, faça isso. Saia da sua casa, compre alguma coisa além. Eu fiz um propósito diante de Deus e todas as sextas-feiras eu trago alguma coisa. Só não trouxe uma cesta que eu estava viajando, né? Mas adiantei e multipliquei a outra, fiz o meu propósito diante do Senhor. Tenho certeza que quando você faz a sua compra do mês, você pode comprar alguma coisinha a mais e colocar para você trazer em uma sexta-feira. Deus vai te recompensar. O que é diante dele, né? Não é para mim, não é para as pessoas, não é para que todo mundo veja, porque, aliás, não foi assim que Jesus nos ensinou a ofertar. Jesus nos ensinou a ofertar com uma mão e deixando a outra nem saber, né? Nem ver o que essa mão direita está fazendo. Então, fazemos isso para o Senhor, amém? Então, fica um desafio prático nessa célula de você levantar pessoas que possam doar, que possam abençoar a Cesta da Generosidade, que é o nosso projeto, que levanta cesta para pessoas que precisam e também para a Secretaria de Assistência Social do município, que nós temos uma parceria e nós abençoamos essa secretaria, ok? Fica aí o desafio. Vamos lá. Vamos para a nossa aplicação, Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Eu quero ler com você quando eu estava estudando. Esse foi um versículo que chamou muita minha atenção. Olha só, olha o que diz aqui na NVI, né? Portanto, meus irmãos, a quem eu amo e de quem eu tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Sabe, quando eu estava preparando esse estudo, eu pensei assim, puxa, esse podia ser o versículo do ano, né? A gente poderia dizer ele para todo mundo. Ô, meu amado, estou com saudade de você, eu amo você e eu estou com saudade, né? Você é alegria na minha vida e eu estou com saudade de estar junto, de comer junto, de estar perto, de abraçar. É isso que a gente, né, poderia dizer para todo mundo. Então, até pensei, puxa, esse versículo aqui está resumindo o meu ano, né? Que é o nosso coração nesse ano, o desejo do nosso coração como pastores, líderes dessa casa, como pastores que abençoam, que cobrem essa casa, é realmente poder estar todo mundo junto, poder estar junto adorando e celebrando ao Senhor, matando a saudade, né? Então, pensando nisso, qual é o seu nível de estresse por causa da pandemia? Já pensou nisso? Qual é o seu nível de estresse? Pensando numa escala de 1 a 10, o que é que você colocaria? Sendo que 10 é o máximo, né? É muito, é muito. Então, compartilha com a sua célula
E a gente vai orar, e vai orar agora pela pandemia, vai orar pelo retorno, vai orar, né? Também voltando àquilo que a gente falou aqui, com alegria, com gratidão, né? Pedindo para Deus tirar esse estresse da nossa mente, guardar a nossa mente. Vamos voltar àquilo que a gente viu no nosso estudo de hoje. Vamos orar por aquilo que a gente, né, viu no nosso estudo, falando sobre os temas que a gente tocou aqui, né? Então, versículos 6 e 7. Deixando no Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, vamos voltar nesse ponto e você vai compartilhar qual é o seu nível de estresse e nós vamos orar uns pelos outros sobre isso. Estamos chegando no fim, né? Agora são os nossos avisos, a gente segue, né, com os nossos campos também a todo vapor. Estamos logo aí abrindo, né, o nosso campus Ibiporã. Você que é de Ibiporã vai poder participar conosco, vai ser demais, né? A gente continua transmitindo online, a gente continua com o nosso tempo de oração nas quartas-feiras, do meio-dia às 2, das 18h30 às 19h30. Vem estar com a gente, vem participar presencialmente ou, né, também vem durante a semana. E às 17 horas o nosso culto Ina Kids está sempre aí disponível para você, papai e mamãe, acessar junto com seu filho e ser abençoado, né? Então, quero deixar com você um desafio. O desafio de convidar alguém para receber esse estudo. Manda para alguém da sua célula que não participou, que não foi. Envia o link, chama todo mundo para participar. E a gente tem um desafio novo, nós queremos que a última reunião do mês de outubro, né, nós possamos fazer ela um pouquinho diferente. Então, na quinta semana, a gente não vai ter estudo. Fica esperto, fica ligado, entre em contato com o seu líder de célula e você vai entender.